Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quinta-feira, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, hoje é dia de jogo, Copa do Brasil às 19h30, São Paulo e Atlético Paranaense, jogo de ida, jogo da volta acontece no dia 6 de agosto. E lembrando que se você quiser assistir todos os jogos do São Paulo na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e na Libertadores, aí na sua Smart TV, TV Box ou até mesmo no seu celular, chama a rapaziada do IPTV neste WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, fala que veio pelo canal do Alemão SPFC que você vai ter um desconto especial. Além do mais, ainda tem filmes, séries, desenhos, novela e você tem um suporte 24 horas para tirar todas as suas dúvidas. Então não perca essa oportunidade. Chama a rapaziada da IPTV neste WhatsApp e faça um teste grátis. Além do mais, você ainda pode ganhar desconto falando que veio pelo canal do Alemão SPFC. Fechou, rapaziada? Já vamos com a provável escalação porque nós temos muitas novidades para esse jogo e já podemos ter aí Rafael no gol, trio de zaga com Alan Franco, Arboleda e Sabino, Mike na direita, Wendel na esquerda, um trio ali no meio de campo com Pablo Maia, Alisson e Rodriguinho, e no ataque Ferreira e André Silva. Obviamente a gente sabe que podem ter algumas alterações, mas este é o provável São Paulo para hoje à noite. A gente viu que tem algumas modificações do time titular, como por exemplo aí um descanso para o Cédric, um descanso para o Luciano, Marcos Antônio, Bobadilha, né, rapaziada? Jogadores aí importantíssimos nessa equipe. Temos também informações importantes, né? O Ferrarese está suspenso e o Dineno já jogou pelo Cruzeiro, então são jogadores que já são desfalques certos. Outra coisa muito importante, São Paulo no final de semana joga pelo Campeonato Brasileiro e vai ter suspensos tanto o Alan Franco, tanto o Ferreira, então isso já inclui os jogadores praticamente como titulares para essa partida, né? Já que eles descansam no fim de semana na partida contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro. Então esse é um provável São Paulo para hoje. Acho um bom time, acho um time interessante que pode sim conseguir essa vitória e dar um passo importante para a próxima fase. Vou falar a verdade aqui para vocês, São Paulo, na minha opinião, tem que vencer por pelo menos 2 gols de diferença, não é menosprezando o Atlético Paranaense, mas hoje somos uma equipe de Série A e o Atlético é uma equipe de parte de baixo da Série B, o Atlético é o 11º colocado da Série B, então com todo respeito à equipe deles, São Paulo precisa vencer por 2 gols, encaminhar a classificação já hoje no estádio do Morumbi. A gente vê aí que não pode dar asa pro azar, não pode ficar moscando, tem que chegar e resolver. Fez um gol, faz 2, fez o segundo, tenta fazer o terceiro, vai tentando aí aplicar uma goleada, ou então pelo menos o maior número possível de gols pra gente conseguir, porque a gente já viu em muitas ocasiões, faz 1-0, fica ali enrolando, perde chance, perde gol, perde pênalti, perde não sei o que, depois o time adversário vem e elimina o São Paulo. Então, para mim eu vejo São Paulo com um favoritismo, mas precisa colocar isso dentro de campo, tá bom? Então, hoje como o jogo é na nossa casa, a gente tem que ir em busca aí dessa vitória, tem que ir em busca dessa vantagem para que a gente consiga aí essa vaga nas quartas de final. Estamos nas oitavas, vamos em busca dessa vaga nas quartas de final. Tivemos muitos jogos ontem, né? Começou na terça-feira, né? Lá com o Botafogo 2, Bragantino 0. Ontem teve clássico aí, Corinthians e Palmeiras, teve muito jogo e hoje tem o São Paulo em campo com o Atlético Paranaense. E tem também, né, o jogo decisivo e importantíssimo pela equipe do Flamengo contra a equipe do Atlético Mineiro. Tá bom, rapaziada? Vamos para outras informações rapidinhas aqui, né? O São Paulo acertou um contrato até julho de 2028 com uma grande joia pro gol. Exatamente. Ele que tem apenas 17 anos de idade é o Carlos Ferreira, posando aí na foto ao lado do Zete, uma grande joia para o gol do futebol brasileiro, não só do São Paulo Futebol Clube. A multa agora é de cerca de 400 milhões de reais. Ele tinha contrato acabando, né? Somente até setembro, daqui a pouquinho o contrato estava acabando e o São Paulo, para evitar todos os olhares, principalmente dos clubes do futebol europeu, já foi lá e assinou um contrato
profissional com o goleiro, que ó, ele é tão bom, mas tão bom, recebeu tantos elogios que ele pode já treinar com o profissional daqui até o final do ano, rapaziada. Exatamente, podemos ter aí mais uma grande joia no São Paulo, só que pro gol, né? O Carlos Ferreira, de apenas 17 anos, agora assinando esse contrato profissional com a nossa equipe, e já temos, né, informações de que ele pode aparecer treinando com os profissionais muito em breve, né? Uma grande promessa aí do Gol São Paulino, né? Então essa notícia a gente teve que trazer aqui para vocês, porque quando vocês acompanharem aí, vocês já vão estar habituados com quem é esse rapaz aí, goleiro do São Paulo Futebol Clube. Rapaziada, outra informaçãozinha rápida aqui também, né? Mas essa não é muito boa, mas depende do ponto de vista aí também, né? O Rian Francisco passou ontem pela sua cirurgia, né? O jogador que sofreu aquele LCA lá no dia 15 de julho, né? Só foi fazer a cirurgia ontem, no dia 30 de julho. Então o jogador teve alta, né, hoje mesmo, né, e já agora já inicia a sua recuperação, uma recuperação muito longa. Todo mundo sabe, né, o jogador só deve voltar a campo aí em 2026. LCA realmente muito complicada, né, uma lesão muito complicada, mas a gente deseja aí melhoras pro Rian, que ele volte o quanto antes, uma jovem promessa, um jogador aí que tem uma qualidade absurda. Zubeldia queimou o moleque, desperdiçou o moleque, perdeu tempo com ele, porque se você pega o meteoro que foi o Rian Francisco na copinha, já coloca ele para jogar, já coloca ele aí de titular, já coloca ele para ter minutos, já coloca ele como uma vitrine aí no São Paulo, esse moleque já estaria vendido, mas por muita grana. Eu não tô falando só que tem que colocar um garoto da base para vender, não. A gente precisa também dele. Mas hoje a situação do São Paulo não é de vender, não é situação aí que precisa entrar um caixa. O Zubeldia queimou o moleque e deixou o São Paulo aí de ganhar muito dinheiro por conta dele, rapaziada. Então, mas não tá preparado, não sei o que. Mano, se o Rian Francisco fosse do Palmeiras, do Flamengo, do Botafogo, esse moleque já era vendido por 40 milhões de euros, pelo menos. Mas no São Paulo, como tudo dá errado, aí o moleque não jogou, ficava só no banco, ia pra base, voltava a meter gol, aí voltava pro profissional, aí não jogava, ia pro sub-20, 2, 3 gols, gol em final, gol em clássico, gol não sei o que, aí chegava no profissional, nunca jogava. Zubeldia queimando o moleque. Aí agora que chegou o Crespo, que é um jogador, que foi um jogador muito bom da posição, ele acabou sofrendo essa lesão no treino, né? Então é uma situação aí muito triste. A gente deseja que o jogador se recupere o quanto antes e que prossiga, né, a sua carreira, né? A gente sabe, né, que é uma lesão muito complicada de retornar, mas tomara que o Rian Francisco volte o quanto antes. Galera, agora essa informação você preste atenção porque ela é muito importante. O São Paulo teve oferecido, né, por meio de intermediários aí do empresário também, novamente pela contratação do atacante Pedrinho. Pedrinho que tá aparecendo aí na tela para vocês, já vestiu as cores do São Paulo, chegou como um meteoro, né, um jogador assim que é muito habilidoso, muito rápido, né, um jogador que fez inclusive golaços, gols importantes com a camisa do São Paulo, mas acabou tendo um problema extra-campo, né, foi acusado de agredir a sua ex-namorada na época. Hoje os dois inclusive estão juntos, casados e têm filho, né? Inclusive o jogador que depois passou por Santos, passou por muitas equipes, atualmente está no Cuiabá, jogando aí a Série B, mas ele foi oferecido ao São Paulo. Na época, né, a diretoria do São Paulo, pelas acusações, acabou terminando o contrato dele, que era de empréstimo, né? Ele pertencia ao Lokomotiv Moscou da Rússia, chegou emprestado ao São Paulo. Esse contrato, pós essas acusações, foi rescindido. Depois a acusação foi retirada, o jogador esteve aí, né, seguindo a sua carreira normalmente, voltou com a que na época era ex-namorada, estão casados hoje e tem filho, né? Inclusive ele posta aí direto em suas redes sociais, e agora ele foi oferecido por meio de intermediários e por meio também do seu empresário para a equipe São Paulina para uma segunda passagem. E eu quero saber de você. Você aceitaria o Pedrinho? Você acha que seria uma contratação polêmica? Hoje, com essa, que na época era uma acusação retirada, com o jogador inclusive voltando, né, com a companheira, tendo filho e tudo mais, você acha que já passou isso aí, que ele poderia ser uma grande contratação para o São Paulo, um jogador com as características de velocidade, né, que o São Paulo até há pouco tempo estava carente, mas hoje tem o Ferreira, tem o outro Ferreira, né, o Lucas Ferreira, chegou o Gonzalo Tapia, né, que fez gol inclusive na última partida do Brasileiro contra o Fluminense. Você acha que seria uma boa contratação do Pedrinho? Tem espaço para ele? Você acha que o tempo dele já passou? Essa
situação deixou realmente um pouquinho conturbado, né, a chegada dele ao tricolor paulista. Quero saber a sua opinião, né? O que a gente tem de informação hoje é de que ele foi oferecido e que o São Paulo avaliaria, mas tem muita coisa para acontecer em uma possível contratação. Pode um jogador ser contratado e depois, devido à repercussão negativa, o jogador ser descontratado. Isso já aconteceu muito e está acontecendo também com o Botafogo, por exemplo, né? O Botafogo contratou aí, está fechando, né? Pela informação que eu recebi, a contratação do atacante espanhol Rafa Mir, que ano passado tinha sido preso, né? Por agressão, a gente não vai falar a palavra aqui, né? Mas todo mundo acompanhou aí, então pela repercussão negativa, um negócio pode acabar melando, pode acabar não acontecendo. Então, São Paulo cuida também bastante dessa parte aí de uma não repercussão negativa para não chegar um jogador já queimado, entre aspas. Quero saber se você aceitaria, tá bom? Rapaziada, o vídeo está se encerrando, mas não esquece de dar uma moral para o nosso trabalho, deixa o like, os comentários sobre todos os assuntos que a gente comentou aí, fechou? Fiquem com Deus, eu volto amanhã com muitas novidades. Um abraço, valeu!